aqui é o professor Lucas Machado, e eu preparei aqui essa animaçãozinha no GeoGebra para a gente perceber como que acontece, né, para a gente visualizar melhor a questão dessas somas à direita, soma à esquerda, tá bom? Então, bem, o que a gente vai considerar aqui? Aqui eu tenho um ponto A, que seria o limite do meu intervalo, aqui também o ponto B, no caso aqui seria 0 e 3, mas só para exemplificar mesmo. Bem, e aqui eu tenho uma função f, o gráfico está aqui nessa parte aqui em azul, tá? E eu tenho um n, esse n aqui vai me indicar o número de partições, como quantidade de partições que eu estou utilizando nesse meu intervalo aqui, AB, que no caso seria o intervalo 0,3, tá? Então, bem, vou começar aqui pela soma à esquerda, tá? Então, aqui n é 2, o que é que isso está me dizendo? Que eu peguei esse meu intervalo e dividi em 2. Então, eu tenho esse intervalo aqui. Como eu estou com a soma à esquerda, né? Então, eu vou gerar retângulos, mas de modo que a altura seja dada pela imagem à esquerda do meu intervalo. Então, esse daqui é meu intervalo, né? Aqui é um dos meus intervalos. Eu venho aqui no limite à esquerda dele e olho a imagem que dá esse ponto. E então, eu pego um retângulo que tenha esta base e esta altura aqui. Do mesmo modo, aqui eu tenho esta base, eu venho no ponto à esquerda, olho quem é a imagem, vai dar esta daqui, então eu pego esta altura e esta base e eu tenho esse outro retângulo, certo? Bem, e aí eu posso fazer isso, né? Agora com 3, a mesma ideia, pego como imagem sempre os pontos à esquerda de cada intervalo. Então, nesse intervalo, pego a imagem do meu ponto à esquerda. E isso eu vou fazendo, né? E aumentando a partição. Então, aqui eu tenho 3 retângulos. Eu poderia ter 4 retângulos, certo? E com isso, aí a gente vai se aproximando dessa região que está abaixo desse gráfico, né? Então, essa partezinha aqui que está, né, entre o gráfico em azul e a parte que está em verde, né? Aqui que parece uns triângulos, é a diferença entre o que eu quero e o que eu obtenho, né? E aqui é o valor dessa soma, tá? Então, observe, ó, com 5, né? Então, observe que esse erro vai diminuindo, essa soma aqui ela vai aumentando, no caso, tá? Então, vou aumentar agora aqui de forma mais rápida, ó. 5, tá? Com 10, observe que já vai se aproximando. Com 20, 20, 30, certo? E assim, ó, você já chega aqui, ó, 50, por exemplo. Você já olha aí, você já não consegue visualizar aqui, praticamente, né, o erro, a diferença entre os retângulos, a área do retângulo e a área do gráfico mesmo em azul. Então, vou fazer o quê? Vou dar um zoom aqui para você ver, certo? Mas o erro ainda continua lá, tá? O erro ainda continua lá, tá bom? Então, se a gente continuar dando esse zoom, aumentando a quantidade de partições, ó, esses erros eles vão cada vez se tornando menores e menores e menores e menores, tá? Então aqui, ó, observe que mesmo com o zoom já está bem pequeno, então eu vou aqui o limite de 150. Observe que continua, cada vez que eu aumento o n, esse erro diminui. Vou voltar aqui, tirar o zoom agora, tá? E, ó, em relação à nossa imagem original, ó, não tem mais praticamente diferença, né? Não tem praticamente diferença mais entre a parte abaixo do gráfico e a parte gerada pelos retângulos, tá bem? Então, observe que para isso é muito importante eu pegar um n muito grande, certo? Para que esse erro vá diminuindo. E aí a mesma ideia vale quando a gente faz a soma à direita, né? Então, eu vou considerar, vou botar aqui no 2, o retângulo, né? A altura desse meu retângulo eu vou considerar o ponto que está à direita do intervalo. Então, nesse intervalo aqui eu pego o ponto à direita e ele vai ser minha altura, né?
Então, observe que agora esse retângulo ele passa do meu gráfico em azul, tá? Aqui, ó, mesma situação. Tenho esse intervalo, o ponto que vai me dar a altura é dado pelo ponto da direita, então a altura vai ser essa aqui, tá? Então, novamente aqui ele passa. Nem sempre vai passar esse retângulo, mas pelo formato aqui do nosso gráfico é o que acontece. Bem, ó, com 4, tá? Então aqui, ó, a área que eu tenho é uma área, a área da soma dos retângulos, ela é maior do que a que eu quero, né? O que eu quero é só o que está abaixo aqui do gráfico em azul. Então essa parte, ó, ela está passando, né? Essa daqui que seria mais ou menos uns triângulos, elas passam. Então, da mesma forma, quando eu vou aumentar o n, ó, né? Quando eu vou aumentar o n, essa área que passa, ela vai diminuindo, ó. Vai diminuindo, diminuindo, né? Então, quando eu chegar aqui em 50, novamente, ó, o que está passando já é algo muito pequeno. Mas da mesma forma, se eu dou um zoom, né, eu posso enxergar que ainda é algo considerável. Então, se eu continuar aumentando aqui o número de intervalos que eu tomo, né, essas áreas que vão passando, ó, vão ficando cada vez menores e menores e menores, tá? Então, ó, mas aí quando eu vou voltar agora o zoom, para a gente olhar a imagem original, ó, o erro, né, é praticamente imperceptível, certo? Bem, ele sempre vai continuar existindo, né, por esse método, mas ele vai ficar cada vez menor, ok? Então, ó, e aí aqui eu tenho a soma, então o valor que eu me aproximei aqui foi 6,35, né? Então agora eu vou colocar as duas imagens, vou botar aqui o n igual a 3, por exemplo, e vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho as somas à esquerda, que é a dos triângulos em verde, né? Vou deixar isso aqui em verde, ó. Seriam esses, né? E aqui eles da soma à direita. Então, plotando os dois juntos, né? A gente tem isso daqui. E aí, ó, se você olhar, a área que a gente quer está entre a área, né, em vermelho, né? A área que a gente quer, que é abaixo do gráfico azul, ela é menor do que a que a gente tem aí em vermelho, né? Mas por outro lado, a área que a gente quer ela é maior do que essa área que está em verde, né? Então, e se aí, deixa eu tentar, aqui, ó, a área que a gente tem em verde é 4,2, a área que a gente tem em vermelho é 8,2 e a área que a gente quer de fato está entre essas duas. Conforme aumenta o n, ó, a área em vermelho vai diminuindo, a área em verde vai aumentando, né? E aí eu vou tentar, eu vou me aproximar, né? Vou ter uma aproximação muito boa, certo? Então, ó, conforme eu vou aumentando, né? Isso eu poderia aumentar até mais, mas conforme eu vou aumentando, eu vou apertando esses dois números aqui, né? Então, ó, a minha área de fato está entre 6,26 e 6,35. Então, se eu aumentar aqui, eu consigo uma estimativa melhor, tá? Então, isso é o que está acontecendo e essa é a ideia por trás aí desse método de soma, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar, só para poder ficar mais visual. Obrigado pela atenção e até uma próxima.